Amigos, olá família Fazer Bem, boa tarde, que a paz do Cristo esteja conosco. Vamos iniciar o nosso evangelho da tarde de hoje, nosso evangelho virtual. Espero que vocês já estejam com a garrafinha de água, o copo de água de vocês aí, para que nós possamos pedir a espiritualidade maior, que nos assista, que nos transforme a água do ambiente no remédio que a gente necessita, e vamos nos preparar agora fazendo a nossa prece para iniciarmos o nosso evangelho. Vamos fechar os nossos olhos e pedir: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, ó Pai, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos dos males. Amém. Que Deus, em sua infinita misericórdia, receba essa prece como um louvor, como um agradecimento por tudo que Ele está sempre a nos dar. E te pedimos, Senhor, que de retorno ela venha com bênção de paz, de equilíbrio, para todos os irmãos que se encontram passando por momentos de dor, de sofrimento, de desespero, nesse momento que estamos vivendo, com o coronavírus, e que a tua misericórdia, ó Pai, se dirija aos hospitais, abençoando a todos que lá se encontram, inclusive, ó Pai, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, todo o pessoal que trabalha para ajudar essa humanidade que está passando momentos tão difíceis. E vamos hoje, meus irmãos, estudar um dos capítulos que eu acho mais bonito do Evangelho, que é o 11º capítulo, Amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando aqui esteve, ele veio modificar, trazer para a humanidade, em especial os hebreus da época, já que ele era o Messias tão esperado, ele veio trazer a mensagem de Deus, que era a mensagem do amor. E para trazer essa mensagem de Deus, Jesus, quando aqui esteve, ele teve que enfrentar uma humanidade que vivia numa época muito difícil, talvez igual ou mais difícil do que a nós vivemos hoje, com relação ao estado da humanidade, que ainda éramos crianças, crianças essas que não tínhamos o entendimento para compreendermos a lei do amor que Jesus veio nos trazer, lei do amor essa que até hoje nós tentamos nos conectar com ela, apesar de 2000 anos terem passado, mais de 2000 anos, após a chegada de Jesus aqui na Terra. Então, desse 10º capítulo primeiro, nós vamos ver uma passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus é dito o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei de Deus? Então, os fariseus, que eram os doutores da lei naquela época, os que entendiam realmente da Torá, que compreendiam os ensinamentos deixados por Moisés, tentavam seguir os ensinamentos deixados por Moisés, que naquela época ainda era olho por olho, dente por dente. Jesus veio e disse o seguinte, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento.
Então, Jesus nos alertou que o primeiro mandamento seria amar a Deus, acima de todas as coisas. A figura de Deus como nosso Pai Todo-Poderoso, o respeito que nós devemos ter a esse Deus único, Criador do universo, Criador da nossa vida. E mais adiante, aí ele consegue. E aqui tendes o segundo semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E continuou. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Então, Jesus teve como tema principal aqui na Terra, da sua passagem, foi nos ensinar a lei do amor, a lei que nós devemos ter ao nosso próximo, mas antes de tudo, amar a Deus. E quando Jesus nos ensina, quando Jesus nos esclarece que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, mas ele completa de dentro, como a si mesmo. Porque a gente não consegue amar a Deus apenas sozinho. Nós temos que aprender a nos amar, nós temos que aprender a nos entender, para que nós possamos nos melhorarmos amando ao próximo. Então, são 3 segmentos que estão praticamente colados: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Porque a lei do amor é que vem nos trazer, que está contida na nossa consciência, através das leis divinas. É essa lei do amor que vai nos esclarecer, vai nos chamar para a necessidade que temos de amar ao próximo, de amar aos nossos semelhantes. Aqui também, nesse mesmo capítulo, complementando, ele diz: fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Por que ele diz isso? Porque nós estamos numa sociedade, nós vivemos numa comunidade, nós não somos sozinhos. Nós estamos aqui nesse planeta para crescermos, para evoluirmos, para sermos melhores hoje do que fomos ontem. E só através dessa evolução, da nossa reforma íntima, vivendo com o próximo, que a gente vai conseguir evoluir e amando a Deus, nos amando, amar ao próximo automaticamente, fazendo a ele o que nós gostaríamos que nos fizessem. Esse é um princípio fundamental, porque não adianta a gente dizer que ama o próximo, ele lá e eu cá. Eu sozinho consigo sobreviver, e este momento que nós estamos vivendo nos alerta para justamente isso, que nós não conseguimos viver sozinhos. Vocês veem, nós estamos sentindo como a convivência nos faz falta, como amar ao próximo, como aqueles abraços, os beijos que a gente dava aos nossos amigos, como nos faz falta. Porque essa expressão de amor, fazer ao próximo que nós gostaríamos que nos fizessem, ela vem contribuir para que nós deixemos de pensar só em nós. Deixamos de pensar de uma forma egoística, só como se no mundo existisse nós. Mas nós temos que entender que nós vivemos em sociedade. E para que possamos viver em sociedade, a lei do amor é fundamental para que juntos consigamos evoluir. Essa lei do amor que Deus nos fala não é apenas para os nossos próximos dentro de casa. Porque amar quem nos ama é a coisa mais fácil que existe. Mas amar aqueles que nós temos problemas, aqueles que nós não conhecemos, nós tornamos muito, muito mais difíceis. O perdão tem que fazer parte da nossa vida para que nós possamos deixar
de ser menos egoístas, porque nós somos muito egoístas, nós não somos muitas das vezes apegados às coisas materiais e só queremos para nós. Nós vivemos numa sociedade hoje onde o egoísmo faz parte fundamental da convivência das pessoas. Eu estando com minha família bem, o resto que se dane. Mas não pode ser assim. Não adianta a gente. Nós estamos numa fase tão difícil nesse planeta de provas e expiações, para ele mudar para uma fase de transição, que nós temos que pensar no próximo. Porque a dor, o sofrimento, o desespero está batendo em nossas portas, quer seja através de um familiar, quer seja através de um amigo, quer seja através da dor de um amigo, de um conhecido ou de um não conhecido, mas nós estamos passando por um momento tão difícil, de tanto desespero, porque o número de pessoas que estão perdendo seus familiares é tão grande que nós não podemos imaginar a dor e o sofrimento do próximo. Nós vivemos muitas vezes no nosso egoísmo tão grande que pensamos que somos sozinhos, que sofremos sozinhos, mas nós não podemos viver desse jeito. Nós temos que entender que nós vivemos em sociedade, que amar ao próximo é o maior mandamento de Deus. Acima de Deus, devemos nos amar e amar ao próximo, fazer a ele o que nós gostaríamos que nos fizessem. Essa lei do amor é independente de religião. Nós não precisamos ser espíritas, católicos, protestantes para amar o próximo. É uma lei divina que está dentro de nós. E essa lei divina é para a gente extravasar. E nesses momentos de dor, de sofrimento, não há coisa melhor do que a gente dar uma palavra, ouvir um amigo, ouvir um irmão, ouvir um filho, ouvir um pai, ouvir uma mãe, enfim, aprender a conviver com o outro, aprender a se aproximar mais do outro, a se aproximar não na presença física, porque voltaremos um dia a nos aproximarmos na presença física, porque tudo passa e a gente sabe que também essa pandemia passará. Mas neste momento é o momento que nós temos de nos aproximarmos mais dos nossos amigos, dos nossos irmãos, obedecendo essa lei maior de Deus, amar ao próximo, fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizessem. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Por que Jesus dizia isso? Porque muitas das vezes a gente fica só na palavra. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Sim, você ama a Deus, mas o que é que você está fazendo pelo próximo? Você está orando pelo próximo? Que é o mínimo que a gente pode fazer? Você está lembrado que existe um que está passando por momentos de necessidade, que mesmo que nessa pandemia você não possa ir, mas tem tantas instituições aí que estão ajudando a esses necessitados, que hoje, quer queiramos ou não, a miséria está se alastrando de uma forma mais rápida. É bom a gente pensar que amar a Deus acima de todas as coisas é pensar também no próximo. É fazer a esse próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. É dirigir uma palavra de afeto, é uma palavra de carinho, estou aqui, amo você, e por aí vai. Dentro de casa, nós estamos numa situação para nos agregarmos mais, para que nós possamos, com os nossos próximos, mais próximos, que muitas vezes são os nossos maiores problemas, e estamos juntos para nos tolerarmos. Mas não é apenas tolerar, é amar. A lei da evolução, todos nós estamos sujeitos, porque nós somos espíritos imortais. E é em função dessa lei da evolução que nós devemos pensar nas nossas atitudes para com os nossos irmãos, fazer como Jesus fez, amou, perdoou, apesar de ter sido humilhado, destratado, crucificado,
tudo isso, Jesus se submeteu sem culpa nenhuma, mas, acima de tudo, pelo amor que ele tinha a todos, toda a humanidade. Ele se submeteu ao sacrifício, porque Jesus era um espírito crístico. E Jesus veio nos mostrar que a morte não existe. Por isso que ele disse: não abandonarei nenhum dos meus filhos. Jesus é o mentor do nosso planeta, é o responsável pelo nosso planeta. E nenhuma das ovelhas, como ele disse, se perderá na casa do meu Pai. Nós, como os filhos de Deus, sabemos que essa lei do amor, como Jesus exemplificou aqui na Terra, onde através dos seus exemplos, através dos seus evangelhos, onde nós encontramos os seus exemplos, que é o caminho que nós devemos procurar para entendê-lo. E não é ficar apenas no entender Jesus. É estudar, como eu disse a você já, meditar, vivenciar o Evangelho. É isso que nós precisamos fazer. É vivenciar o Evangelho que foi trazido através dos evangelistas, pelos exemplos que Jesus nos deixou, exemplos de amor. Jesus foi um filho de Deus, um espírito crístico. Ele é o nosso irmão mais velho, que veio nos ensinar através da luz que ele deixou. Luz essa que nos ilumina, que nos esclarece, que nos fortalece cada vez mais para continuarmos nesse planeta de provas e expiações, vencendo os obstáculos que nós estamos encontrando, obstáculos que muitas das vezes se encontram até dentro de nós, e superarmos através da lei do amor, porque tudo passa, tudo passará, mas é necessário que a gente entenda: amar a Deus acima de todas as coisas, e como Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmos. Sejamos mais humanos, mais caridosos, mais fraternos, mais amigos, mais irmãos, menos egoístas. Aprendamos a perdoar, aprendamos a entender que a vida é como ela é, não como a gente quer. E, acima de tudo, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, a respeitar o próximo, a seguir o que a ciência nos manda, nos resguardando e resguardando o próximo. Isso em nome do amor. O amor que Jesus nos ensinou. Vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizesse. Vamos nos cuidar para aproveitarmos a oportunidade que estamos tendo nesse planeta, para que possamos sair daqui melhores, melhores do que chegamos, para amanhã que possamos dizer: eu estou muito melhor do que eu era ontem. Meus irmãos, que a paz do Cristo esteja conosco, que o nosso Evangelho tenha hoje nos ajudado a compreender mais a lei do amor, a lei de Deus, as leis divinas, o maior mandamento que Jesus nos ensinou. Paz e luz para todos vocês e até para todos nós e até a próxima oportunidade. Deus nos ilumine.